Glória a Deus. Eu quero ler com você um texto estranho, mas que hoje tem uma mensagem para nós. Lucas capítulo 16. Lucas 16. Que diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele, ouça bem os termos do texto, de dissipar os seus bens. Então você já sabe que o cara não era boa gente. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isto que ouço de ti? Tipo, o que você anda fazendo por aí, rapaz? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo diz consigo: que farei? Estou ali matutando. O que é que eu vou fazer agora? Pois que o Senhor me tira a mordomia. Cavar não posso. E de mendigar tenho vergonha. Quer dizer, não queria fazer o trabalho braçal, eu também não tinha coragem de sair na rua para pedir. Verso 4. Eu sei o que hei de fazer. O cara, veio uma epífane no cara. O que eu vou fazer, cara? Eu vou ser despedido com o mordomo não ganhava pouco naquela época. Eram funções privilegiadas. Inclusive, por isso que Jesus, de vez em quando, citava questões de mordomia, parábolas do mordomo, porque eram funções de confiança, muito bem paga, rentável, e exigiam um comportamento honesto, equilibrado, porque aquela pessoa ia ficar a cargo dos bens do dono. Isso se aplica bem a nós que recebemos do Senhor aí voto de confiança, cada um na sua área, na sua função, no seu chamado. O Senhor tem nos dado voto de confiança. Eu, por exemplo, o Senhor me deu um voto de confiança. Eu estou longe da minha casa, da minha cidade, do meu atual país. Estou longe de lá, 6, 7 mil quilômetros de distância. Por quê? Porque Ele me confiou uma responsabilidade, acreditando que eu sou honesto, temente a Ele, e que eu não vou botar os pés pelas mãos. Que eu não vou decepcioná-lo, tratando de qualquer maneira a responsabilidade que Ele me deu. Eu sei que vou fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Então, vamos construir um raciocínio primeiro, porque esse texto é muito difícil, tá? Então, eu preciso que você me acompanhe aqui, porque senão parece que fica faltando um gatilho para conectar o texto. O que o cara pensou? O cara falou assim: ixi, deu ruim, hein? Eu fui infiel, eu trapaceei, o meu patrão descobriu, o cara agora vai me mandar embora, eu não sei fazer trabalho braçal, tenho vergonha de mendigar, mas eu tenho uma grande ideia. Ao invés de eu me realiançar com o meu patrão, ao invés de eu voltar para o meu patrão e falar: patrão, me perdoa, eu dei bobeira, sabe, não deveria ter feito isso, pois o senhor sabe, os outros anos eu fui honesto, eu me segui. Patrão, me perdoa. Eu vou colocar tudo em ordem, vou fazer as contas, patrão, por favor. Não, ao invés de fazer isso, ele pensou: já sei, eu vou armar um esquema, porque quando fechar essa torneira aqui, as pessoas lá vão me receber em suas casas. Então, ao invés de restaurar a aliança com o patrão, ele decidiu estender o problema, aumentar o tamanho do problema, fazendo alianças espúrias
Porque essas alianças espúrias iriam abrir portas para ele ser abrigado depois pelas pessoas que ele optou colocar no lugar da honestidade do patrão. Ou seja, o cara já estava corrompido a um nível sem volta. E uma das razões da dificuldade de entender esse texto é a tradução do texto. Tem algumas palavras ali que não significam exatamente como estão traduzidas, pelo menos duas palavras, que têm um significado um pouquinho diferente no original. Então, você lê o texto, dá uma impressão, mas, na verdade, esconde uma outra aplicação. E o cara falou, não, é o seguinte, já deu ruim aqui com o cara, eu vou fazer alianças tais, eu vou me apaziguar com o povo, eu vou fortalecer a amizade e a aliança agora com o povo, porque já deu ruim com o patrão. E pelo menos ao ser despedido, eu vou encontrar repouso na casa dessas pessoas. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, não era devedor dele, devedor do seu senhor, disse ao primeiro, quanto que você está devendo mesmo, hein? Que esse tipo de conversa não é feita à luz, com a janela aberta, com um gravador em cima da mesa. Esse tipo de conversa é feito tudo na surdina, tudo... Quanto é que você está devendo? Sua dívida é curta mesmo, hein? Quanto é que você está devendo para o patrão? Aí o Paulo falou assim, deixa eu ver aqui, Paulo. E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, mas o seguinte, toma a tua conta, você está devendo 100 medidas de azeite, assenta-te já, escreve 50. Vamos reduzir essa dívida aqui para metade, óbvio, mas eu senti agora, senta aqui agora e escreve 50. Aí vira para o outro devedor, fala, e você? Disse ao outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu e disse, 100, meu Deus, alqueires de trigo. Olha o tamanho da dívida do cara, 100 alqueires de trigo. Meu irmão, o cara devia uma fazenda. O cara devia uma fazenda de trigo. O que esse cara fez para acumular uma dívida tão grande assim com o dono das coisas? Aí o cara fala, é o seguinte, quanto tem ok? Ok, toma a tua conta e escreve 80, eu vou te dar um desconto de 20% aqui nesse negócio. Mas qual era a intenção que estava na cabeça dele? Era ajudar os endividados? Sim ou não? Não, era arrumar um quartinho na casa deles. Era formar uma aliança, um tipo de amizade, usando da posição dele, da função dele de credibilidade, a função dele que era uma função de confiança, e agora ele está usando aquilo para manipular os números e alterar a dívida daquelas pessoas. Olha bem, aqui começa a dificuldade de entender o texto, porque por causa das traduções, como eu te falei. E louvou, mas eu já vou te explicar, e louvou aquele senhor o injusto mordomo. Como assim, louvar o injusto mordomo? É um problema de tradução, você já vai entender. Louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que na sua geração do que os filhos da luz. Verso 9. E vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Então deixa eu explicar o que está acontecendo nesse texto.
Existe um espírito de sagacidade nesse mordomo, e a palavra que ali aparece como prudente, no grego, é a palavra sagaz, é sagacidade, é esperteza, é malandragem. O cara sabia que o dono das terras não tinha essas contas. Como é que eu sei que ele não tinha? Porque o texto começa com o cara dizendo: dá-me conta do mordomia. Vem prestar conta da tua mordomia. O que era para ele fazer? Pegar os livros, na época dos papiros, os pergaminhos, sentar diante do senhor da terra, do patrão. Vou falar patrão aqui, ó. É o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó. Primeiro, queria que o senhor me perdoasse. Eu fiz uma bobagem ou outra, mas o senhor sabe, eu trabalhei muito tempo aqui, dá para corrigir, me dá mais uma chance, tem misericórdia de mim. Eu vou consertar isso aqui. Mas está aqui, ó, tá vendo? O fulano de tal deve aqui 100 medidas de azeite. Esse cara aqui está devendo, patrão, na fazenda, está devendo aqui 100 alqueires de trigo. Esse aqui está devendo isso, esse está devendo aquilo, esse aqui está devendo aquilo. E chegou nesse ponto que eu estudei, que eu não fiz o meu papel, eu não pressionei, eu não cobrei. Mas se o senhor me der uma chance, eu vou consertar isso aqui. O senhor me permite dar um desconto para eles, fazer uma negociação aqui para tentar acertar esse negócio? Qualquer coisa. Ou seja, qualquer coisa que mantivesse a aliança dele com o patrão e não com as pessoas. O papel meu, o papel do pastor Felipe, do pastor Marcos e outros pastores que tem aqui, e os obreiros, pastores auxiliares aqui, o nosso papel é sustentar uma aliança, primeiramente, com o dono da terra. Eu não posso abrir uma exceção só porque você é bonitinho, porque tem os olhos verdes, porque tem o cabelo dourado, porque não sei o quê, porque você é isso, porque você é aquilo. Começar a abrir exceções para você, quando a palavra de X, eu vou lá, não, mas tudo bem, isso aqui talvez seja Y. E começar a fazer alianças espúrias, como hoje já tem pelo Brasil afora, pastores exigindo reforma da Bíblia. Você imaginou que você ia viver que ainda no seu tempo, pastores estariam pedindo para reformar a Bíblia? Para que a Bíblia seja mais tolerante com homossexualidade, com transgênero, com isso, com aquilo. As pessoas... Chegou um ponto em que as pessoas falaram assim, ok, então já errei mesmo, eu vou ter que prestar conta desse negócio. É o seguinte, deixa eu dar um desconto para esses caras. Eu vou dar um desconto para ele, porque eu fico bem com a sociedade, eu fico bem com a Globo, eu fico bem com a Record, fico bem com a Band. Na hora do aperto, eu peço ajuda aqui, acolá, vem um investidor, vem isso, vem aquilo. Lá nos Estados Unidos tinha uma onda de adesão ao movimento LGBT, que NJH, PJR, STT. Por quê? Porque os que estão lá em cima, grandes investidores, o Soros e outros que são promotores da destruição da sociedade, estavam investindo em empresas que abraçavam a ideia. Então, essas empresas que abraçavam a ideia de promover essas ideologias recebiam investimento de fora, investimento pesado. Daí começaram a associar isso ao DEI, não sei como é que chama aqui, que é a Equity e Diversity, diversidade e equidade. Não tem um movimento assim também? Não sei como é que é a sigla. Escute bem, entrou o Donald Trump. O dono da terra chegou. E quando ele entrou, o que ele fez? Começou a reverter a coisa. Toda empresa que começar, porque é discriminação, começa a discriminar a favor de uma minoria e contra a maioria. E o Trump começou a entrar pesado, começou a botar multa em cima da Harvard, em cima da MIT, a Faculdade de Tecnologia, Boston University, começou a Yale e Columbia University, ele começou a botar multa, trancar as verbas dessas universidades e disse, nenhum centavo vai ser liberado para vocês enquanto vocês estiverem corrompendo a sociedade com essas ideologias nefastas. E briga daqui, briga dali, a Harvard entrou na justiça e tal, o juiz foi lá, deu ganho de causa para o Trump.
Eles reagiram, deu ganho de causa para eles, o Trump levou para a Suprema Corte deu ganho de causa para o governo. Mas como a boa parte da renda, por exemplo, da Harvard, vem do exterior, de estudantes da China, Índia e outros lugares, gente rica que investe para seus filhos estudarem nos Estados Unidos, o que o Trump fez? Cancelou o visto de todos os estudantes do exterior para Harvard, e aí minguou o dinheiro, desapareceu da noite para o dia. E aí aquela arrogância do começo e tal, para poder peitar o governo, porque nós somos independentes, aquilo começou a amansar e começaram a guiar, falar fino, foi, decidiram voltar atrás. Não, nós vamos voltar atrás, então. Porque o dono da terra chegou e disse o seguinte: ou você faz uma aliança comigo, você continua prosperando, você continua vivendo, você continua abençoado, ou você vai trair a minha confiança e vai fazer alianças espúrias com as pessoas que estão à sua volta, que estão corrompendo você, e aí você está por conta própria. E as mudanças nos Estados Unidos, nesse quase um ano já de governo do Trump, têm sido mudanças espetaculares. Não é à toa que tentaram matá-lo, como fizeram aqui com o ex-presidente aqui também. Não é à toa que mataram o Charles Kirk, porque era um defensor da direita, um cara espetacular que fazia reunião em campus universitários, ensinando os jovens sobre princípios de direita, sobre o evangelho e tal. Mataram o cara porque não queriam que os jovens ouvissem o evangelho. Lembra que eu falei no começo, quando os jovens vieram aqui à frente, que esta noite é uma noite de desafio, que você vai ter que tomar algumas decisões aqui no final desse culto? Lembra disso? Então agora vamos caminhar nessa direção. Olha bem. A palavra aqui que aparece como prudência, como prudente e tal, na verdade é sagacidade. Sagacidade. O que o texto está dizendo é que o dono olhou e falou assim: esse cara é sagaz, hein? Esse cara é sagaz. Senão, o que está nesse versículo não faz sentido com o contexto do texto. O cara é chamado de desonesto, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é mau. Cara... Aí de repente, mas você é muito prudente, hein? Não, é sagaz. Você é sagaz. Você é muito sagaz. Só que a sagacidade, ela pode te levar numa direção perigosa. Quando diz respeito à igreja, ao que a igreja representa, sagacidade sempre nos levará numa direção perigosa. Existem riscos em sermos decentes, em sermos retos, em sermos santos, em defender a verdade, nos mantermos no evangelho, amar a todos, mas não corromper princípio. Eu não preciso corromper princípios para amar prostitutas. Eu não preciso corromper princípios para amar traficantes. Eu não preciso corromper princípios para amar homossexuais, para amar bandidos, para amar seja lá o que for. Eu não preciso corromper princípios. E tem duas tipologias muito interessantes nesse texto. Primeira do azeite, em seguida a do trigo. E há um foco na diminuição do azeite. Olha que coisa curiosa. O cara chega e fala, ok, são duas filhas. Provavelmente tinha mais, mas o texto torna a coisa mais compacta. Ok, você está devendo o quê? Eu devo azeite. Ok, você deve o quê? Eu devo trigo. Você vai fazer o seguinte, você do azeite, eu vou cortar a sua dívida pelo meio. Eu vou diminuir o impacto da sua dívida pela metade. Então, senta aqui agora e escreve dizendo que você só deve 50. O problema é o que o azeite significa. Que Jesus contava essas coisas e o significado ia além da aparência. Se você volta para o Velho Testamento, você encontra informações como em Êxodo 27:20, Zacarias 4, 2 a 6, Salmo 119, 105. Você encontra informações mostrando que o azeite é símbolo de duas coisas. Símbolo da palavra e do Espírito Santo. Então, qual é a intenção do salafrário, do desonesto, do mordomo? É reduzir pela metade o impacto do seu compromisso com a palavra de Deus e com o Espírito Santo.
Está dizendo, ok, o que você está devendo? Rapaz, eu estou devendo 100 medidas de azeite para o Espírito Santo. Isso aqui diz que você pagou de 50. Porque escute o que eu estou te dizendo. Dever não é o problema. Você deve, eu devo. Eu estou devendo para ele todo dia. Eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu digo, Senhor, perdoa os meus pecados, me socorre. Tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu estou devendo alguma coisa. Lembre eu ou não, há uma dívida. Então o problema não é a dívida, o problema do texto não é a dívida. O problema do texto não é você admitir que você não está 100% com a palavra e com o Espírito Santo. O problema é dar um jeitinho de reduzir isso para metade, para dizer, não, não é tão grave assim. A gente pode até reformar a Bíblia para dar uma ajustada no negócio. Escreve 50. Escreve 50. Alguém chegou para mim há um tempo atrás. Você pastor, imagina uma conferência. Não vou nem falar cidade. Uma conferência. Um momento lá, chegou o pastor, eu tinha um conselho, eu vi isso aqui, meu marido foi embora, uma coisa assim, e eu estou apertada, não sei o que lá, e eu não estou podendo dar o dízimo, porque eu estou um pouco apertada, o dinheiro está pouco, não sei o que lá. O senhor acha que está ok, está tranquilo? Eu posso ficar sem dar o dízimo aí durante um período? Eu tinha 2 caminhos. Uma, fazer uma aliança espúria. Porque, ô, meu irmão, tadinho de você, que dozinho. Claro, meu irmão. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas o problema é que eu estaria liberando uma palavra contrária a uma afirmação bíblica. A minha palavra não pode negar a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que a minha vida deve ser uma vida temente a Deus, quebrantada, consagrada, que eu devo viver de oração, de jejum e de leitura das Escrituras, que eu preciso ter aliança com a minha igreja, que eu tenho que honrar o meu pastor. Mas aí eu começo a dever, eu começo a falhar aqui, falhei acolá, falhei isso, falho aqui, falho ali. Mas tudo bem, aí o problema não está aí, porque um belo dia o Espírito Santo, enquanto você entender que a sua aliança número 1 é com Ele, um dia ele vai encontrar um lugar no seu coração e vai dizer, cara, acerta ali. Acerta ali. Estava contando esses dias a experiência que eu tive com o pastor Josué. Hoje um missionário, viaja o mundo inteiro, já teve 9 vezes nos Estados Unidos, várias vezes na África, vai pregar agora recentemente na Europa. Um homem de Deus, um homem simples aqui de Colatina, foi meu co-pastor lá, e Deus levantou esse moço com uma mão tão forte que hoje já está viajando o mundo inteiro. Mas sabe como que começou a história? Quando Deus falou comigo a respeito dele, há trocentos anos atrás em Colatina, Deus falou comigo assim, investe nesse rapaz. Ele era um rapaz comum, lembrando até do seu pai. Quando eu era adolescente, Deus falou comigo, investe nesse menino aí. Deus falou comigo, investe nesse rapaz. Só que ele era liso. O camarada era um quiabo, faltava um culto para jogar bola, terminava o culto, ele saía correndo, não dava tempo de falar com ele, cara fechada, de maus amigos, era um problema. E quando o Senhor falou comigo, investe nesse rapaz, eu fiquei assistindo, mas será, Senhor? Aí aquele momento que você sabe que é Deus, você fala, mano, será que isso é tudo da minha cabeça? O Senhor quer que eu invista naquele rapaz ali? Deus falou, investe nele, eu tenho um plano na vida dele. Aí eu falei, ok, então vamos fazer o seguinte, só tem que me dar um sinal. Porque tinha gente muito mais promissora na igreja. E Deus não falou comigo para investir naquelas pessoas. Eu falei, só tem que me dar um sinal. Aí passou um tempo, eu falei, vou marcar de conversar com ele. Aí marquei, doutor, é o seguinte, aparece lá na igreja, na minha casa, tal dia, tal hora, que eu quero conversar com você. Mas ainda tateando, esperando um sinal de Deus. Aí ele aparece lá em casa um dia. O tal, tudo bem, pastor? E tal, sim, eu quero conversar com você. Pastor, antes do senhor falar qualquer coisa. Olha bem, antes do senhor falar qualquer coisa, eu tenho uma dívida com Deus. Eu parei de honrar a Deus, parei de dizimar, parei de ofertar um tempo atrás, eu não estava bem e tal. Eu tenho uma dívida de X com Deus. 9 meses, pastor. Mas Deus falou ao meu coração, dizendo, eu quero que você acerte a sua dívida comigo. E sabe o que ele fez?
foi no banco, pegou um empréstimo. No banco. Um empréstimo, calculou, pegou um empréstimo do valor e quando veio conversar comigo, veio com dinheiro no bolso. Falou, pastor, estou aqui, eu quero fazer um concerto com Deus primeiro. Aqui está todo o meu atrasado de ofertas e dízimos que eu deveria ter dado por tributo do Deus, que eu roubei de novo. Aqui está, pastor. Aí quando ele fez aquilo, o senhor falou assim, não é um sinal que você estava querendo? Você não pediu um sinal? Está aí. Entendeu? Quer dizer, é um mordomo que, embora em déficit, é um mordomo que, embora devendo, não se corrompeu a ponto de se desaliançar com o dono da fazenda para começar a fazer alianças espúrias lá fora. E pessoas daquela época que pareciam tão talentosas, tão tremendas, inclusive já pregavam na igreja, me substituíam quando eu viajava, não sei o que, não deram em nada, alguns já até morreram. E está aí, pastor Josué Gomes da Silva, Josué com C e Silva no final. Ele gosta de escrever o nome dele correto. Se você for fazer um cheque aí, é Josué quem vê. Naquele dia Deus falou comigo, esse é o sinal que você pediu, estou te dando o sinal, investe nele. E aí comecei a discipulá-lo, comecei a investir nele, ele ia lá para casa, a gente passava um tempo junto, tornou-se meu companheiro de oração. A minha vida de oração em Colatina era meio maluca, eu pegava todo mês, pegava uma barraca, ia para o meio de uma floresta, uma barraquinha pequenininha, que lá nos Estados Unidos é fácil, tem barraca que parece uma casa, aqui tudo é caro, então eu comprava uma barraquinha pequenininha assim. E me enfurnava no meio do mato. Quem era o meu companheiro de oração? Ele. Ia para o meio do mato, ficava lá 3 dias, 4 dias, 7 dias. Primeiro jejum longo que ele fez, ele já ficou logo 7 dias comigo sem comer. Levei ele para um sítio, entramos lá no sítio, comemos, a última comida foi no domingo à tarde ou à noite, fomos para o sítio, saímos de lá no sábado seguinte à tarde, sem comer nada. E ele lá firme, assim, o olho esbugalhado assim, e eu ficava preocupado, porque eu já estava acostumado, né? E ele não. E eu falei, Josué, está tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo bem, fica tranquilo, pastor. Aí depois ele me contava, né? Depois da onça morta, ele falava o seguinte, bom, eu morrer eu não vou. E outra coisa, pastor não é mais homem do que eu. Se ele aguenta, eu também aguento. Ele pensava assim, ficava quietinho, mas Josué, tudo bem aí? De repente ele engasgava, né? Cochilava. Josué, está tudo bem? Não, está tudo bem, pastor, está tudo bem. Deus pegou um rapaz de uma família destruída, um pai que quase destruiu toda a família, um rapaz que esteve desviado durante muito tempo, colocou uma moça na vida desse rapaz, uma pastora má, uma moça de Deus, temente a Deus, sincera, colocou na vida dele, se casou, tiveram um filho que já está em missões em Portugal. Você está me ouvindo, pelo amor de Deus? Está levando esse menino ao redor da terra. Enquanto que outros, na época, pareciam tão promissores, já foram, já bateram biela. E ele está aí viajando, pregando a palavra de Deus. Passou agora lá 1 mês comigo nos Estados Unidos. Por quê? A dívida existe. O problema não é a dívida. Você sai daqui e fala, então estou no salto. O pastor pregou lá hoje, porque o cara lá devia 100 medidas de azeite, a minha dívida já está lá em 200 medidas de azeite. Não tem problema do tamanho da sua dívida. Não tem problema. Porque Jesus Cristo carregou a cruz, subiu o monte e morreu nela para pagar a sua dívida. O problema não é a dívida, sua dívida está paga. É só você falar com ele, Senhor, ok, me ajuda então a voltar para o prumo. Eu quero que você veja, eu não quero me corromper. Escute bem o que eu vou te dizer agora. Nesse livro aí, o apostila, que os jovens vão ler hoje, existe aí promessas tão espetaculares, que quando eu escrevi isso aí, primeiro foi um testemunho que eu dei ao vivo em vídeo, que eu relutei se eu falava aquelas coisas, que são coisas tão impactantes. Quem viu esse evento de mulheres que aconteceu no Maracanã, agora há pouco tempo atrás, lá, com milhares de mulheres, você sabia que eu vi aquilo em visão? E que eu anunciei aquilo anos antes? Que Deus ia levantar as mulheres e que as mulheres iam lotar ginásios, estádios, porque o grande mover do Espírito na terra que está vindo, na sua grande maioria, vai ser pelas mulheres.
Vem uma força motriz aí, violenta nesse avivamento, e essa força é feminina. E eu comecei a chorar quando chegou aquele vídeo, que eu olhei o vídeo, eu falei, meu Deus, está se cumprindo. Está se cumprindo. E já teve agora um outro evento, há pouco tempo atrás, também com mulheres, que encheram também em outro lugar. As mulheres estão acordando, porque Deus falou que elas vão acordar. Ora machuri cantarabassuri antarabás. Oh, santo, santo, santo. O azeite sendo reduzido de 100 para 50 mostra como nos últimos tempos a palavra e o espírito seriam mutilados, menosprezados, metade da luz e da revelação sendo rejeitada ou manipulada. Estava vendo um vídeo há poucos dias atrás, alguém mandou para mim. Eu voltei esse vídeo mais 5 vezes, que eu falo, não é possível que eu estou entendendo o que eu estou entendendo. Uma senhora, que eu não lembro o nome, também nem falaria se lembrasse, não quero lembrar também, pregando, falando, a gente fica aí falando dos católicos, que os católicos têm papa, que fica adorando o papa. Nós também temos um papa de papel. A gente fica idolatrando aí papel, falando da Bíblia. Falei, não, não é possível. Voltei de novo. Sim, ela estava dizendo exatamente aquilo. Por quê? Porque vem da mesma fonte que está pregando reformas da Bíblia. Então eles precisam criar um contexto para dizer, tá vendo? A gente precisa eliminar certos textos da Bíblia. Quem sabia que a NIV já eliminou cerca de 160 versículos da Bíblia? Você sabia disso? Não sabia, né? No caso do NVI aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, NIV, a NVI. Eu não vou influenciar que tipo de versão que você deve ter, mas eu posso dizer uma que você não deveria ter, chama NVI. A NVI já eliminou 160 versículos da Bíblia. Hoje eu posso anunciar, você ficar sabendo, daqui a 20, 30 anos, quem saberá que aqueles 160 versículos um dia estavam lá? A manipulação acontece da surdina, é aos poucos, é devagar. Senta aqui agora e escreve 50. Não diga para ninguém que eu mandei. Eu vou falar para o patrão que você só deve a metade. E você segue a sua vida, como se nada estivesse acontecendo. Aí acaba influenciando o rapaz, porque quem sabe o rapaz já até estava disposto a chegar e falar, patrão, estou devendo 100 de azeite. Patrão, eu não vou ter tempo para pagar isso. Minha família vai passar fome, patrão. Me socorre, me ajuda. Qual é o patrão, rapaz? Temente a Deus, ia olhar para esse cara, patrão, paga ou morre? Ou seja, a atitude desse mordomo foi tão insana, tão preocupante, que ele acabou corrompendo o rapaz que talvez, não posso afirmar, mas talvez até teria disposição de voltar lá no dono e falar, não, me ajuda, parcela para mim, faz alguma coisa para mim. Tinha uma pessoa que tinha uma dívida comigo há um tempo atrás, e essa pessoa me procurou, falou comigo assim, meu amigo, eu estou com vergonha, então não estou conseguindo te pagar, porque a situação está assim. Eu marquei de pagar a partir do dia tal, mas não deu. Se você falar que não dá para esperar, eu dou um jeito, renda de carro, nem dinheiro. Eu falei, você está louco, rapaz? Nunca. De jeito nenhum. Segue a sua vida, o dia que liberar, que abrir as portas, que Deus vai abrir, você me paga como você puder. E se demorar um tempo, mais ou menos, que eu tenho no coração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar para a pessoa e falar, queridão, pensei bem, é o seguinte, estou abençoando você na tua fé. Eu estou te abençoando. Você não me deve mais nada. Você está entendendo a linguagem tipológica que está por detrás desse negócio? O Espírito Santo não está em negociação.
que a palavra de Deus não está em negociação. Eu não posso manipular as escrituras. Dê glória a Deus. Escute aqui. Dê glória a Deus que vocês têm um pastor jovem, uma nova geração, faminta, sedenta. Esse homem sobe aqui todo domingo com uma palavra. Eu assisti a série aí do Quem Tem Ouvidos para Ouvir, ouça. Palavra de Deus, Bíblia. Dá glória, porque isso não está acontecendo em todo lugar. Pastor da maior igreja nos Estados Unidos, mais de 60 mil membros. Há um tempo atrás disse em alto e bom som numa rede nacional, numa entrevista, de que Jesus não é o único caminho. Ele falou, pode ser para mim, mas para o muçulmano talvez seja outro, não seja Jesus. Tem 60 mil pessoas debaixo da influência desse senhor. E a partir de então começa a acreditar que Jesus é o caminho para nós os cristãos, mas para os muçulmanos podem ser Maomé. Para os hindus pode ser Krishna. Para o Seixinoe pode ser meditação. Para a Umbanda pode ser o preto velho. E por aí vai. Jesus deixou de ser o único caminho, a verdade e a vida. Deixou de ser. Porque alguém soprou no ouvido dele. Anota 50. Por que eu estou ministrando essa palavra? Porque eu quero saber qual é a sua postura. Encontro dos sedentos não será encontro dos sedentos se eu for embora e você não se sentir incomodado. Se você não se sentir desafiado. Você quer saber de uma coisa? Eu vou pagar um preço por andar em retidão, de amar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não quero saber. Vou perder amigos na escola, na vizinhança, na família, não importa. Eu vou servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. E olha bem, a adulteração do trigo são só de 20%. Você percebe como que o problema está no azeite? O que é o trigo? O trigo é símbolo da igreja. Trigo no Velho Testamento e no Novo Testamento representa a igreja. Assim como a cevada representa Israel. Israel é simbolizado pela cevada, a igreja é simbolizada pelo trigo. Então ele diz assim, quanto é que você deve? 100 alqueires de... Pode observar que é 100. 100 lá e 100 cá. Lá é 100 e diga que é 100 alqueires, mas é 100. Por quê? 100 é o número da totalidade. Não é? Porque 10 é a totalidade. Então, 10 vezes 10 é a totalidade absoluta. Então, quanto é que você deve? Eu devo 100 alqueires. Não, faz o seguinte, eu vou te dar um desconto de 20%. Agora, escute esta. O Espírito Santo falou comigo enquanto eu estava sentado nesta cadeira. A alteração na vida da igreja não precisa ser escandalosa, desde que a alteração no seu relacionamento com o Espírito Santo seja. Se a sua relação com o Espírito Santo e com a Bíblia for alterada a níveis alarmantes, a aparência na igreja não precisa ser grande. Quem é que percebe 20%? Quem é que nota 20%? Está faltando 20%, ninguém nota. Vida que segue. Louvor está bacana, o instrumento. Eu comprei agora um violão novo. Não sei o que lá. Agora está vindo aí pastor Kaique, não sei o que lá. Pastor Felipe pegou a série do Quem Tem Ouvido Ouça. Está vindo aí o apóstolo Jefferson. Eu não sei o que. Vida que segue, vida que segue, vida que segue. Porque a alteração é imperceptível. Porque a alteração não está na aparência do que a igreja é externamente. A alteração está interiorizada em valores inegociáveis por Deus. O mordomo representa pessoas e sistemas que manipulam azeite e trigo em proveito próprio. Ezequiel 34, 2 e 4, pastores que se apacentam a si mesmos, ao invés do rebanho. Miqueias 3, 11, os seus chefes são as sentenças porteiras e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Isso é uma crítica àqueles que, em vez de administrar fielmente a palavra, que é o azeite, e a igreja, que é o trigo, fazem cálculos e concessões para ganho próprio
enfraquecendo a verdade e a vida espiritual da igreja. E isso está, fica de pé que eu vou concluir com algo, eu quero orar junto com você, porque tem um desafio para você ainda nesta noite. Você que está assistindo online também, esse desafio também é para você, os que vão assistir gravado depois. Todos estão sendo desafiados. Escute bem. Esta geração é uma geração corrompida. A solução para esta geração é uma só. Chama-se avivamento. Só um avivamento vai tirar esta geração da condição que ela está e trazer um vigor novo, uma nova dimensão, uma nova esperança, uma nova expectativa. Dá uma olhadinha para dentro de você aí agora e seja sincero com você mesmo. Qual é a sua expectativa para os próximos 10 anos? Diga para você aí agora. Onde é que você vai estar daqui a 10 anos? Que tipo de profissão? Você vai estar onde? Ganhando quanto? Morando aonde? Em que situação? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, principalmente para os mais novos, é muito fácil perder perspectiva. Agora, quando você investe em Jesus, você fala, quer saber? Eu vou chutar o pau da barraca. A situação está assim, eu vou pular de cabeça em Cristo. Eu vou assumir Jesus de uma forma que não vai ter negócio comigo. Eu vou viver para ele, vou morrer para ele. O Charles Kirk viveu e morreu para ele. Você acha que ele não sabia do risco? Ali de peito aberto, ao ar livre, nos campos americanos, que é um covil de esquerdistas, ele não sabia do risco de tomar um tiro, de acontecer uma situação qualquer. Claro que ele sabia, mas ele decidiu, eu quero viver para Cristo, eu quero morrer para Cristo. Qual é o seu maior medo, Charlie? Meu medo é morrer e não deixar um legado. Aí checa no Google, qual é o nome mais buscado no Google nos últimos dias? Charles Kirk. O mundo inteiro está googling Charles Kirk para saber quem ele era, quem eram as filhas, quem era a mulher, quem era isso, quem era aquilo. Querem saber quem era o cara, porque ele viveu e morreu para Cristo. Agora, vocês imaginam, se essa igreja já está do jeito que está, com alguns comprometidos 100%, outros comprometidos mais ou menos, outros comprometidos coisa nenhuma, e porque cabe todo mundo aqui, todo mundo é bem-vindo. Imagina o que vai acontecer com essa igreja no próximo ano, até o ano que vem, por exemplo. Quando pessoas aqui hoje se sentem desafiadas e falam, quer saber de uma coisa? Para mim, a partir de hoje, eu estou queimando as pontes. Eu vou queimar as pontes, eu vou queimar o navio. Os navios, não volta atrás lá. O general que venceu a guerra na Normandia, quem sabe da história? Os alemães tomaram a Normandia e era um lugar de difícil acesso, porque tinha que vir pela praia. E quando chegava, encontrava artilharia alemã em cima, lá pronta, começava já a atirar, já dizimava todo mundo na praia mesmo. E aí o que acontece? As pessoas vinham, os que tentaram antes vinham e tal, saíam de bote e deixavam o navio lá ancorado num certo lugar. Tipo assim, se der zebra, todo mundo volta para o navio. Até chamarem um general americano. Fala, cara, não estamos conseguindo. Você não quer o desafio de ir lá tentar tomar a Normandia, não? Sabe aquele dia D na França, que é comemorado todo ano? É isso. O cara falou assim, eu aceito o desafio. Me dê tantos soldados, me dê tantos navios, me deixa comigo, eu aceito. O cara pegou os navios e foi para a Normandia. Quando chegou numa certa distância, ele falou assim, todo mundo desce para os botes. Todo mundo desceu para os botes e tal. Ele vira para o imediato dele e falou assim, agora toca fogo nos navios. Aí o soldado, o quê? General, não! Toca fogo nos navios. Enquanto os navios queimavam, ele virou para os soldados e falou, agora você só tem uma opção, vencer ou vencer. Não tem como voltar atrás. Nós vamos tomar a Normandia dos alemães. Ele conseguiu romper a divisão na mente, a divisão emocional no coração daquele soldado. Os caras agora, meu filho, se vestiram de bazuca, botaram rifle na boca. Como é que é? Faca no dente. E os caras saíram pela praia fora e os alemães lá. E os caras desguiando
Uns conseguiram subir, morreu um monte, e outros subiram, começaram a atirar e matar gente. Tomaram a Normandia, porque não tinha como voltar atrás. Quantos aqui nesta noite querem assumir um pacto com ele de não voltar atrás, querem queimar os navios? Quem quer fazer essa aliança com ele nesta noite? Dizer: Senhor, eu estou queimando os navios. Não há mais volta para mim. Senhor, Eu quero queimar a minha vida para ti, Senhor. Sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso é sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó paz, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, a brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, Senhor, formoso és. Oh, meu Senhor. Tua paz eu quero. Oh, meu Senhor. Pois quando estás nesse
tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, limpar o meu primeiro amor. Acende a chama, Pai, e uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A honra, a glória, a força e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei. Ao Rei
honra, a glória, a força e o poder ao bem. A honra, a glória. Deixa ele fazer, deixa ele fazer. Não retenha. Jesus, you louvor, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Amém. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei. A honra, a glória e o poder, todo poder, toda glória, toda soberania, majestade e força. Jesus, a Glória, a força, Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra. e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. O Senhor me mostra duas bandeiras para você. É a bandeira da África do Sul e a bandeira da Mauritânia. 2 países da África. E ele está dizendo: eu vou te dar uma base na África do Sul, porque eu vou te usar para treinar pastores, bispos e apóstolos.
Ele está dizendo para mim que você precisa ser elevado à condição de apóstolo, porque Ele vai colocar você dentro da África, de uma forma que você não imagina, não só no Congo Democrático, mas você vai ser visto na África como um apóstolo enviado por Deus dentro da África. Coisa que você nunca esperava. Mas Ele está dizendo, eu vou fazer, porque eu me agrado do teu coração. Você provou para mim que eu posso confiar em você. Eu vou colocar você muito breve numa outra dimensão financeira. Eu vou te abrir algumas portas que você não tem a menor noção, não vem de onde você vai tentar imaginar. E eu vou cumprir essas viagens. Você irá e voltará. E você irá por vários países. Mas a base na África do Sul será uma base sólida, conectada a um ministério local, que se expandirá para a Mauritânia, diz o Senhor. E quando tu pisares naquele continente, a partir da sua próxima viagem, haverá um pânico no inferno, porque eu estou te revestindo de uma nova capa. Todos saberão que você tem uma capa nova. Eu vou te dar sustentadores nos Estados Unidos da América. E vou te dar sustentadores na Europa. Você verá recursos vindo e entrando na sua conta que você nem esperava. O dinheiro vai entrar primeiro e a mensagem vai vir depois. Porque eu vou mostrar para você que quando eu me agrado de alguém, eu não tenho limites para a provisão. Portanto, eu te revisto nesta noite de uma autoridade nova, de uma nova disposição, de uma saúde fortalecida, porque há muitos que esperam por você e eu estou te enviando com uma graça nova, diz o Senhor. Saia! Tem alguém aqui entendendo o que está acontecendo aqui hoje à noite? Há um chamado aqui nesta noite. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga em um cavalo branco ao redor desta nação. E ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga em um cavalo branco ao redor desta nação. E ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo.
E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga em um cavalo branco ao redor desta nação. E ele chama você e eu, ou venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. iremos nos levantar. Sétima. E lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Vamos pela última vez, vamos incendiar essa casa. Vamos incendiar esta casa. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga em um cavalo branco ao redor dessa nação. E ele chama você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Glória a Deus, aleluias, bendito seja o nome do nosso Deus, santo é o nome do Senhor. Continua aí, glória a Deus, amém. Quem foi abençoado aqui nessa noite? Tem alguém aqui que vai sair aqui diferente da forma que entrou, ou vai sair da mesma forma que entrou? Diferente? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. 2 dias poderosos que nós vivemos aqui, e o melhor de tudo, que ainda tem mais. Amanhã nós teremos às 10 horas e nós teremos às 18 horas. Só que não será naquele formato do mesmo culto da manhã, que será à noite. Às 10 será uma mensagem, será um louvor, e às 18 horas será outra mensagem
e será outro louvor. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar todos, e também que nós venhamos convidar mais, embora contrariando nosso pastor. Vamos encher essa casa, para que nesses dias, nesse último dia de sedentos, nós viemos desfrutar poderosamente da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui deixar para os irmãos, o apóstolo Jefferson estará lá no fundo da igreja, e ele estará lá atendendo com os livros a qual ele anunciou aqui. Então você que tiver o desejo, de comprar os livros que foram anunciados aqui, e até mesmo de semear na vida de pessoas que você entende que precisa de uma palavra, que precisa de uma direção e que será abençoada através desses livros, ou até mesmo você sentiu no seu coração de abençoar esse ministério, a qual ele mesmo falou aqui ele, todo esse movimento a qual ele faz pelo Espírito para o reino de Deus, sendo através das ofertas, sendo através da vida de fé. Então quero também convidar você, para que você também esteja lá e compre, adquire esses livros, para que você também possa estar abençoando o ministério e que o nome do Senhor seja propagado. Afinal, o Senhor Jesus, Ele está às portas. Ele está às portas, Ele tem pressa. Ele tem pressa de alcançar homens e mulheres. Ele tem pressa de salvar homens e mulheres. Ele tem pressa de abençoar você. Ele tem pressa de usar você. Ele tem pressa de que você possa desfrutar dentro de uma plenitude do plano de Deus. Ele tem pressa, e nós cremos que nesta noite aqui, Ele ativou na vida de muitos aqui o chamado para o reino de Deus. Ele ativou na vida de jovens aqui o desejo de levantar a palavra de Deus. Não importa o que os amigos lá de fora falam, não importa se é bonito ou se é feio. O que vale é que nós vamos cumprir o plano genuíno que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, o nosso eterno Pai, esteja conosco até a volta do nosso amado Senhor Jesus. E a igreja amar e servir diz: amém, aleluias, glória a Deus.